Queridos, boa noite. Abre as nossas Bíblias, sem mais demora. Em Colossenses capítulo 4, nós vamos terminar a exposição da carta de Colossenses hoje. Da última vez que eu falei sobre o texto, eu falei até o verso de número 6. Nós vamos ler do verso 7 até o verso de número 18. Colossenses capítulo 4, do verso 7 até o verso de número 18. Então, eu queria pedir aos irmãos que acompanhassem a leitura, capítulo 4, verso 7 até o verso de número 18. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Queridos, eu já falei sobre o capítulo 4, do verso 1 até o verso número 6, e se vocês se lembram, nós enfatizamos no capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, que o apóstolo Paulo escreve, ou as suas últimas palavras, dirigida aos irmãos da igreja, ele faz algumas recomendações. E é interessante que, entre essas recomendações, ele diz que eles deveriam perseverar em oração, com ações de graça. Pede que eles orem por ele, Paulo, e a oração de Paulo é para que Deus me abra a porta, ou para que ele, o Senhor, me abra a porta da pregação do Evangelho. Interessante que nós já verificamos que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava na prisão. E é natural, e eu acho que seria muito natural, e se fosse eu, provavelmente teria esse o conteúdo do meu pedido, que Paulo, estando preso, orasse e solicitasse que as orações fossem em favor da sua liberdade, da sua libertação. Era de se esperar que um prisioneiro, e sobretudo um prisioneiro que estava injustamente na prisão, sem ter cometido nenhum crime, sem ter cometido qualquer ilícito, orasse pela sua libertação e pedisse à igreja que orasse pela sua libertação. Entretanto,
Paulo entende que ele pode estar preso, mas que o evangelho não pode estar preso. Que ele pode estar em prisão, mas que o evangelho precisa ser pregado com liberdade. E a sua oração e o seu pedido, portanto, é que os irmãos orem para que o evangelho seja pregado. O verso número 2, ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. A preocupação de Paulo, portanto, é uma preocupação com a propagação do evangelho. E nós falamos, quando falamos sobre esse texto, quão bom seria se houvesse em nossos corações a mesma disposição que havia no coração de Paulo, a mesma preocupação que havia no coração de Paulo. Se nós pensássemos sobre o evangelho, a respeito do evangelho, com o mesmo sentimento que havia no coração de Paulo, se entendêssemos que a nossa vida, que o nosso ministério, que a razão de viver, a nossa razão de viver, se esbarra na nossa missão, no nosso compromisso de pregar o evangelho, de que a vida não vale a pena se não for para vivê-la de conformidade com o propósito e a vontade de Deus. Paulo diz: olha, entre a minha liberdade e ficar emudecido diante da pregação do evangelho perante as pessoas, eu prefiro estar preso e continuar pregando o evangelho. Na verdade, sabemos que Paulo, enquanto esteve preso, testemunhou de Cristo para toda a guarda pretoriana. Todos os soldados que iam para dormir e para vigiar e para ficar, ali guardando Paulo durante o dia ou durante a noite, ouviram de Paulo a pregação do evangelho. A prova disso é o próprio Onésimo, de quem ele vai falar um pouco aqui na frente, que o texto diz que ele envia Onésimo, de volta para levar notícias a respeito dele. E Onésimo era um escravo, fujão, que provavelmente encontrou a sua liberdade dentro da prisão ao ouvir o evangelho de Cristo Jesus, através de Paulo. Portanto, esse homem, cujo coração, cuja alma, cuja vida foi posta diante do Senhor para fazer a sua vontade, cujos olhos estavam nos céus, cujo coração estava nos céus, este homem que entendia que fazer a vontade de Deus e pensar nas coisas do alto era mais importante do que estar envolvido ou preocupado com as coisas deste mundo. Este homem que entendeu que tinha ressuscitado com Cristo, e ele diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Este homem, o texto diz, não fez uma carreira solo. Apesar de falarmos de Paulo com tanta frequência, apesar de ser impossível falar do evangelho sem falar do apóstolo Paulo, da sua vida, sem nomearmos ou sem falarmos da sua biografia, se nós olharmos esse texto, nós veremos que o apóstolo Paulo não fez uma carreira solo. Ele não trabalhou sozinho. O seu trabalho não foi fruto do esforço heróico de um pregador solitário. Mas o trabalho de Paulo e tudo que ele fez foi consequência e fruto de um coração apaixonado de um homem que teve ao seu lado outros homens com corações igualmente apaixonados por Cristo e que não tiveram nenhum problema de ser coadjuvante na pregação do evangelho. Há pouco tempo eu estava vendo televisão, um programa sobre humor, e os humoristas falando sobre alguns humoristas no Brasil. E eles falaram sobre alguns que eram
foram muito conhecidos e, digamos assim, humoristas de primeira grandeza, como Chico Anísio e outros por aí, mas eles estavam falando de humorista que eles chamam de escada. E eles estavam falando que escada são aqueles humoristas que preparam a história, a piada, para o outro contar. Ele diz, olha, o escada, ele levanta a bola para o principal cortar. Ele sabe que o seu papel não é ser o mais engraçado da dupla. Que o seu papel, que o seu lugar não é ser o melhor. Eles não querem aparecer mais. O papel deles e o trabalho deles é fazer com que aquele outro humorista apareça. O papel dele é de ser escada. E eu achei interessante porque eu nunca tinha observado, né, a coisa dessa perspectiva. Quando a gente olha esse texto, a gente poderia dizer que Paulo teve diversos colaboradores que poderiam ser chamados como escadas. Pessoas que foram levantadas por Deus para auxiliar Paulo, sem as quais Paulo não teria feito o trabalho que ele fez. E aí, ele nomeia essas pessoas, né, do verso 7 em diante, quando ele diz, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Veja que Paulo fala sobre algumas pessoas. Sobre esse, ele diz, olha, irmão amado, né? Paulo nomeia esse homem como sendo uma pessoa amável. Não era um cara, um sujeito grosso, chato, seco, digamos assim, mas ele diz que é alguém amável, e ele chama de irmão amável, né? Ele diz, irmão amável e fiel ministro. A palavra ministro aqui no grego, essa palavra aqui é diáconos. De onde vem a nossa palavra? Diácono, né? Então, esse que estava com Paulo, além de ser uma pessoa amável, Paulo deixa claro que ele era um servo, era alguém que estava junto a Paulo para servi-lo e para servir ao Senhor Jesus, servindo a sua igreja e servindo aqueles que servem ao Senhor Jesus. É bom a gente entender isso, queridos, porque muitas vezes nós ficamos achando ou pensando que só tem importância no reino aqueles que, digamos, exercem o papel principal. Que só é importante no reino aqueles que exercem, digamos, liderança. De que o pastor talvez seja a pessoa mais importante da igreja, os presbíteros talvez sejam os homens mais importantes da igreja. Quando na verdade nós sabemos que a obra do Senhor não é feita exclusivamente pelo pastor ou pelos presbíteros, mas é consequência e resultado do trabalho e do empenho de muita gente. E o texto diz então que Paulo, para fazer o seu trabalho, ele contava com o cuidado, com o amor, com o zelo, com o compromisso de outros irmãos. E diz a respeito dele ainda, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Ele, além de ser uma pessoa amável, além de ser um ministro, né, um servo, um diácono, diz também que era uma pessoa que tinha uma palavra alentadora. O que é alentar? Alguém sabe? Me ajude aí, por favor. Confortar. Quem falou aí? Levanta a mão para me ver. Confortar, Ana. Alentar. Confortar. O que mais? Trazer esperança, né? Ânimo. Animar alguém, né? A ideia de alguém que dá alento a uma pessoa que está cansada, sem esperança, entristecida, que perdeu o ânimo.
Então a palavra diz que esse homem, que Paulo envia para estar com os irmãos, ele era uma pessoa amável, uma palavra boa, né? Uma pessoa cuja palavra demonstrava que ela conhecia Cristo, que ela amava as pessoas, era um servo, mas ele também era uma pessoa que tinha uma palavra alentadora. Queridos, quanto ou como nós precisamos hoje em dia nas nossas igrejas de gente assim, porque muitas vezes nós encontramos pessoas na nossa caminhada cristã que raramente tem uma palavra de alento, de esperança. A sua palavra sempre traz muito mais desesperança e desânimo do que alento. Não são pessoas amáveis, ao contrário, são pessoas de difícil trato, são pessoas cujas palavras são palavras que muito mais ferem, machucam, maltratam, do que, né, edificam e abençoam os outros. Muitas vezes nós encontramos pessoas que querem ser servidas da igreja, que olham para os outros membros da igreja como se eles todos, ou como se a igreja toda tivesse a obrigação e o dever de servi-los, ou de servi-lo, quando na verdade todos nós somos servos de Cristo Jesus e fomos chamados para servir ao Senhor Jesus. Bendito pastor, bendita liderança da igreja, que tem ao seu redor pessoas com esse perfil, gente amável, gente alentadora, gente que saiba servir. E aí, continuando, ele continua falando de outros. Ele diz: saudai-vos também, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, escolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Saúda-vos Aristarco. Aristarco estava preso com Paulo, era companheiro de prisão, né? Paulo não estava sozinho na prisão, mas ele tinha com ele algumas outras pessoas, e entre eles estava esse Aristarco, que saúda a igreja, que era prisioneiro com Paulo, que assim como Paulo estava na prisão, provavelmente por amor a Cristo, e que apesar de preso, não abria mão da sua esperança que estava em Cristo Jesus, não se deixava desanimar, não estava murmurando, reclamando, não era uma pessoa amargurada, amarga, deprimida, depressiva, mas ao contrário, é alguém que escreve para a igreja, juntamente com Paulo, e saúda os irmãos, na perspectiva de informá-los da situação deles, e animar aqueles irmãos que estavam em Colossos e nas Hierápolis, na outra cidade ali próximo. Então, vejam que nesse time, nesse staff de Paulo, nós temos também essas pessoas, o Aristarco, e aí, veja, ele fala comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Quem sabe quem é Marcos, irmãos? Tem alguma outra referência bíblica a respeito de Marcos? Tem. Quem me ajuda aí? Em Atos dos Apóstolos, será que há alguma referência a Marcos? Sim, não tem? Marcos foi um jovem que saiu com Paulo para fazer uma viagem missionária. Ele, Paulo e Barnabé, era auxiliar deles. Eles tiveram um entrevero, né? Uma discussão, uma discordância, e Marcos abandonou o apóstolo Paulo, voltou para Jerusalém, ou para Antioquia, né? E o texto diz que, aqui, olha que este homem agora é o mesmo que está com Paulo, auxiliando Paulo, né? E que Paulo envia para levar notícias a respeito dele. Isso nos ensina, né, que no ministério, que na vida cristã, muitas vezes nós temos desencontros, temos problemas, dificuldades, relacionamentos podem ser quebrados, mas sempre há a possibilidade
do perdão e do recomeço. O que prova o texto é que Paulo era um homem que sabia dar oportunidades, perdoar, possibilitar um novo recomeço. Porque Marcos tinha brigado com Paulo, tinha abandonado antes, e Paulo poderia ter dito: eu não quero mais saber de Marcos, não quero mais envolvimento com ele, não é digno de andar comigo. Mas aqui o texto diz que Marcos estava de novo com Paulo. Fala também de Jesus, conhecido por justo. Ele diz: os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Quando ele diz são os últimos os únicos da circuncisão, o que é que ele está dizendo? São os únicos que são circuncidados, são judeus. Não é isso mesmo? São os únicos que são judeus. Agora, se a gente olhar e for fazer uma pesquisa, a gente vai ver que a gente não encontra quase nada sobre esse Jesus também chamado justo. A Bíblia não fala sobre ele, não dá referência sobre ele, não dá informações sobre ele. Digamos que ele é um anônimo que Paulo destaca aqui no final da sua carta. E eu quero lembrar com isso, de que mais uma vez, como eu falei, Paulo não faz carreira solo, e quem está na liderança da igreja, e quem é chamado para liderar no reino de Deus, precisa entender isso, que as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, é consequência não só do nosso trabalho, das nossas orações, mas muitas vezes, e certamente, do trabalho e da cooperação de pessoas que são anônimas. Há pessoas nessa igreja que nunca vieram aqui à frente, que nunca pegaram esse microfone, que talvez nunca foram convidadas para orar em público, que quando se pensa em formador de opinião, quando se pensa em liderança, talvez jamais tenham sido nomeadas, ou escolhidas, mas cujos joelhos no chão, cujas orações os fazem grandes cooperadores do reino de Deus e daqueles que exercem ministério na igreja. Eu tenho convicção de que o meu ministério, de que, por exemplo, eu estou caminhando para isso, 16 anos aqui na igreja, é resultado das orações de muita gente, com quem talvez e provavelmente eu não tenha nem muita amizade, que pouco relacionamento tenha comigo, mas que de joelhos, diariamente, me apresentam diante de Deus, oram por mim, me sustentam com as suas orações, são cooperadores do meu ministério. Gente que talvez eu nunca tenha dado um muito obrigado, de forma pessoal, mas que eu sei, e eu agradeço a Deus, nas minhas orações, por essas pessoas que Ele levanta para orar e interceder pela minha vida, mesmo, e às vezes pessoas que sequer eu conheço. Às vezes encontro pessoas que dizem: pastor, eu tenho orado pelo Senhor. Pessoas com quem eu não tenho um relacionamento, que não são daqui da igreja, mas que são cooperadores do meu ministério e que são responsáveis pela bênção de Deus na minha vida, porque Deus tem me abençoado em resposta também às suas orações. Então eu queria dizer para você, querido, que talvez você se olhe para você mesmo e diga: olha, eu não sou importante na igreja. Se eu deixar de vir, se eu deixar de frequentar, se eu deixar de ser membro, não vai fazer falta nenhuma. Mas esse é um equívoco. É um equívoco porque se você é membro desta igreja, e se você é alguém que tem comunhão com Deus, ora pela igreja, intercede por ela, ora pelos seus líderes, pela sua liderança, pelos trabalhos da igreja, certamente você é de muito grande importância para a vida dessa igreja. Entenda isso. E se você deixar de fazer o seu trabalho, ou deixar de fazer aquilo que você tem feito até agora, vai fazer grande diferença, negativamente, para a vida dessa igreja. Mas no staff de Paulo tinha outras pessoas, Ele fala também: saúda-vos Epáfra,
que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Essas pessoas estavam com Paulo na prisão, e ele diz de Epáfras que ele era servo de Cristo, se esforça sobremaneira. A palavra sobremaneira no grego é a palavra agonizomai, né? A ideia de lutar, né? De competir com dificuldade, esforçar-se com zelo extremo. Então ele está dizendo que essa pessoa era alguém que orava com esforço, né? Sobremaneira. Diz que orava continuamente, né? Não é alguém que fazia orações esporádicas de vez em quando, mas alguém que estava continuamente diante de Deus em favor daquela igreja. E diz que faziam tudo isso por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Vejam só que grupo de gente Paulo tem ao seu redor. Gente humilde, servos, consoladores, amáveis, gente que tinha vida de oração. E aí ele continua, e dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Olha que coisa interessante aqui. Aí ele vai falar agora de Lucas, né? A quem ele chama de o médico amado, né? E diz que esse Lucas, que ele chama de médico amado, é o autor de alguns livros da Bíblia. Quem sabe? Lucas e Atos, não é isso mesmo? Provavelmente Lucas seguiu a Paulo como médico particular. Nós sabemos que Paulo tinha alguns problemas de saúde. E Lucas se ofereceu para ser o médico particular de Paulo, andar com Paulo e cuidar da sua saúde, né? Mais uma vez, veja quanta gente, né, está ao redor daquele que nós nomeamos, consideramos, celebramos como um herói da fé. Quantos outros heróis estão ao lado dele, que não são vistos, que não têm destaque, que não são postos, né, no pedestal, os holofotes não estão sobre eles, mas que são de profunda importância, para que estes que nós chamamos heróis da fé, exerçam com qualidade, com excelência, o trabalho que eles estão exercendo. E o texto então fala de Lucas, e fala também de Demas. O capítulo 4, o verso 14, né? Fala, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Um estudioso do texto, comentarista do texto, ele diz o seguinte, que Demas é o cristão que se desviou. O único nome dessa longa lista que não recebe nenhum elogio é Demas. Ele é mencionado apenas 3 vezes na carta de Paulo, e essas referências falam de uma triste história. Ele é chamado de meu cooperador e associado a 3 homens de Deus, Marcos, Aristarco e Lucas. Ele é simplesmente chamado de Demas, sem nenhuma palavra de identificação, elogio ou recomendação. Ele se transforma num desertor espiritual, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, né? A gente vai ver lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, Paulo fala de Demas e diz que Demas amou o presente século e o abandonou. William Barclay, que é um comentarista da Bíblia, diz que seguramente temos aqui
os débeis traços de um processo de degeneração, perda de entusiasmo e naufrágio na fé. Estamos diante de um dos homens que perdeu a maior oportunidade de sua vida. João Marcos abandonou Paulo na primeira viagem missionária, mas mudou de conduta e tornou-se uma bênção novamente para Paulo e para o reino de Deus. Mas Demas amou o mundo e se perdeu. Na verdade, Demas não era um homem convertido. Ele saiu do meio do povo de Deus porque, na verdade, não pertencia a este povo. Então, nós estamos vendo aqui o exemplo, entre os cooperadores, de alguém que perdeu a sua fé. Queridos, essa semana, eu estava em casa orando e lembrando-me de quantos, estava me lembrando de jovens, quantos jovens da nossa igreja que perderam a sua fé, que abandonaram a igreja. E a gente poderia dizer, às vezes diz, mas abandonou a igreja, mas não abandonou a Cristo, né? Não quero nem entrar no mérito dessa questão, né? Mas quantos jovens perderam a sua fé, passaram a amar mais o presente mundo do que a Deus. E eu estava em casa pensando sobre isso, e orando, e pensando sobre isso, e disse, meu Deus, será que nós como igreja vamos abandonar esses jovens? Vamos deixá-los onde eles estão? Não deveríamos fazer uma campanha de oração por esses jovens, guerrear contra o inferno a favor das suas vidas? Não é a obrigação da igreja se pôr de joelhos, orar, jejuar, guerrear perante o trono da graça de Deus, para que eles sejam trazidos, recuperados, restaurados, porque muitos deles são filhos da nossa igreja, filhos de filhos da igreja, criados aqui entre nós, cujos pais estiveram ou estão entre nós, mas estão fora, abandonaram, amaram mais o presente mundo do que a Cristo, e muitas vezes, nós como igreja, nos resignamos com isto. Vemos essas pessoas saírem, abandonarem, esses jovens, adultos, abandonarem a fé, deixarem a Cristo. E nós aceitamos com total frieza de coração. Isso não nos causa dor no coração, dor na alma. Não nos deixa indignados, porque deveria nos deixar indignados. Deveríamos, toda vez que um jovem ou um membro da igreja abandonasse o reino, não para ir para outra igreja, aí é uma outra situação, mas abandonasse porque passou a amar mais o presente mundo do que a Deus. Isso deveria nos fazer nos pôr de joelhos e chorar e lamentar, rasgar os nossos corações diante de Deus em clamor e oração em favor dessas vidas. Deveríamos, toda vez que isso acontecesse, empreendermos uma guerra espiritual em favor dessas vidas, até que eles retornem de novo para os braços do Senhor Jesus, ainda que não retornem para o seio dessa igreja. A Bíblia diz, e o texto fala que entre os cooperadores de Paulo, Demas amou o presente mundo e abandonou a Cristo. Nós estamos falando de tantos bons exemplos, mas lamentavelmente, uma nota triste em meio a esses cooperadores, a esse staff de Paulo, a essas pessoas que foram usadas por Deus para abençoar o apóstolo. Depois, o verso 15 e o verso 16, ele diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. O texto diz que Ninfa não apenas abriu o coração para Jesus, mas também a casa para a igreja. Havia uma igreja que se reunia na sua casa. Ela colocou o seu reino a serviço do Senhor, né? A gente sabe, e a Bíblia fala que
havia, naquela época, era comum. Existia a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila, em Roma e em Éfeso, né? Existia a igreja que se reunia na casa de Filemon. Na igreja primitiva, igreja e casa eram uma mesma coisa. Ainda hoje, cada lar deveria também ser uma igreja de Jesus Cristo. Ainda hoje, as nossas casas deveriam ser abertas para recebermos pessoas, para proclamarmos o Evangelho e para pregarmos o Evangelho para elas. Que bom seria se nós, que somos pais, tivéssemos como estratégia convidar os amigos dos nossos filhos, uma vez por semana, quem sabe, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, trouxéssemos eles para dentro da nossa casa, do nosso lar, preparássemos para eles, quem sabe, um ambiente, né, confortável, agradável, um bom som, uma refeição boa, agradável, né? Adolescente e jovem gosta de comer, a gente sabe disso, né? Muita comida, qualidade, um bom louvor, uma palavra, e usássemos o nosso lar como um lugar onde pudéssemos atrair esses meninos e meninas que são amigos dos nossos filhos, para que na nossa casa eles pudessem ouvir o Evangelho. Treinássemos os nossos filhos para isso, discipulássemos os nossos filhos para isso, não esperássemos que eles chegassem, quem sabe, à maioridade, mas que eles começassem a fazer isso ainda na tenridade, na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência. Talvez você que é jovem, que está me ouvindo, diga: mas meus pais nunca fizeram isso. Mas não depende dos seus pais, depende de você. Você pode fazer isso. Por exemplo, só estou colocando como exemplo, não estou constrangendo ninguém, né? Na casa de Túlio, por exemplo, já dava para começar uma congregação, né? Túlio, a namorada, porque a namorada tem que ir também, né? Lógico. Mateus está ali, Tiago, né? Só aí já tem 4. Se cada um levar um amigo para durante a semana sentar, conversar, ler a Bíblia, brincar. Se cada jovem da nossa igreja resolvesse fazer isso, transformar a sua casa num lugar de pregação do Evangelho, nós promoveríamos uma revolução nessa igreja em pouco tempo. Nós veríamos Deus agindo e transformando a vida de muitas pessoas. Mas para isso é preciso ter o mesmo coração comprometido que Paulo tinha, a mesma disposição na alma que Paulo tinha. É preciso ter a consciência de que nós somos chamados, e a nós, cada um de nós, foi dado o ministério da reconciliação, de que os amigos que Deus põe na nossa vida, não foram postos em nossas vidas, apenas para brincarmos e falarmos com eles sobre amenidades, mas foram pessoas que Deus pôs na nossa vida, para que nós testemunhemos do Evangelho para elas, para que nós preguemos o Evangelho para essas pessoas, para que elas conheçam o Evangelho através das nossas vidas. A Bíblia fala de Ninfa, né? Mas fala de outros personagens, cuja casa foi colocada a serviço, ou cujo lar foi colocado a serviço do reino de Deus. Seguindo então, para terminar, versos 16 e 17, ele diz: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida nas igrejas dos Laodicenses e a dos da Laodiceia, lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Queridos, nós estamos encerrando aqui então a exposição da carta de Paulo aos Colossenses. E que lindo fechamento Paulo faz da sua carta. Não há um lamento, uma murmuração, uma reclamação, um tom que destoe
da forma que ele trata dos assuntos, né, sobre os quais ele escreve do início até o fim. Paulo, durante todo o tempo, exalta o nome do Senhor Jesus e encerra a sua carta dando destaque àqueles que cooperaram com ele, aqueles que foram seus cooperadores, deixando claro que o trabalho do Senhor não é feito por heróis solitários, mas por gente que tem capacidade e habilidade de ser cooperador. Lembra da palavra escada que eu coloquei no início aqui, né? Escada, que talvez não queira aparecer, mas que seja servo. Todos nós, na verdade, somos servos. Só que, no reino de Deus, os servos têm papéis diferentes, têm funções diferentes, mas todos somos servos. Eu, que sou pastor da igreja, tenho consciência que sou servo de Cristo, e servo e conservo de Cristo de cada um de vocês. Eu estou aqui para servir essa igreja, para servir os irmãos. É assim que é o reino de Deus. E que nós possamos guardar isso em nossos corações, em nossas mentes. Não nos esqueçamos disso. E que possamos fazer a nossa parte, o nosso trabalho, de forma que o Senhor Jesus seja exaltado e glorificado através de nós. Que possamos dizer, como Paulo disse, a graça seja com todos vós. Amém?